Fala galerinha, beleza? Vamos falar sobre transformações gasosas, a segunda, né? A lei de Charles ou de Guy-Lussac. Isso mesmo, é uma transformação isobárica, onde a pressão ela é constante. A gente já está antecipando o tema da aula, né? Então vamos logo de vinheta. Prender a audiência antes da vinheta. Exato, você já sabe onde ou não. A gente aprendeu isso, né? Então vamos lá para transformações isobáricas, galera. Solta a vinheta. Antes de começar a aula de hoje, um recadinho para você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que estão lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Galerinha, numa transformação gasosa, é bom a gente lembrar que dois componentes vão variar sempre. Pode ser temperatura e pressão, pode ser temperatura e volume, ou pode ser volume e pressão. A gente está vendo essas leis, né? Como na última aula a gente viu a isoterma, onde o volume ele variava em relação à pressão. Por mais que seja uma isobárica, a gente praticamente não vai falar da pressão, a gente vai falar do volume e da temperatura. Eu quero que você imagine o seguinte: algo que está em um recipiente, onde esse recipiente ele começa a ser aquecido ou ele começa a ser resfriado. No momento em que ele é aquecido, o grau de agitação das partículas ele vai aumentar. Então ele vai aumentar a pressão ali na parede dos recipientes. E se aquele recipiente ele ela tiver uma mobilidade, a gente pode alterar o espaço que aquele recipiente está ocupando. Consequentemente, o volume vai ocupar aquele espaço. Então a gente pode mudar o volume para mais quando a gente aumenta a temperatura. Quando a gente diminui a temperatura, as partículas vão parar de agitar tanto e vão começar a agitar menos. Isso vai fazer com que aquele gás ele ocupe menos espaço. E se aquele recipiente ele for móvel, então ele também vai ocupar um espaço menor. Então, o volume ele vai estar associado também com a temperatura. E quem vai falar dessas proporções pra gente é o tio Soneca. Então, galera, o Pavanelli já falou para você que o volume e a temperatura eles estão ligados, diretamente ligados. É o seguinte, o volume ele é proporcional à temperatura. Na verdade, ele é diretamente proporcional à temperatura. Tanto que a razão entre o volume e a temperatura tem que ser um resultado constante. Foi isso que o nosso querido Charles conseguiu provar, a lei de Charles ou lei das isobáricas, né? O volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser o mesmo resultado que o volume final dividido pela temperatura final. A temperatura ela é uma medida da agitação das partículas, certo? Então digamos que essa partícula aqui está agitada e está se colidindo com a parede do recipiente. Quando você dobra a temperatura, a energia cinética das partículas vai dobrar. Então a partícula ia se agitar muito mais e iria se colidir muito mais sobre a superfície do nosso êmbolo aqui. Porém, se você dobra o espaço que essa partícula tem para se deslocar, o número de colisões que ela tem sobre o êmbolo desse cilindro, ele vai se manter constante. Então, aumentando a temperatura, o número de colisões da partícula sobre o recipiente, ele só vai se manter se você aumentar o volume na mesma proporção. Por isso, nós temos esse gráficozinho aqui, ó.
onde nós temos uma reta com origem no zero, e essa reta com origem no zero, ela representa grandezas diretamente proporcionais. Numa temperatura T, você tem um volume V. Se eu dobrar a temperatura, o volume vai dobrar, vai estar na mesma proporção, formando aqui um gráfico que é uma reta, ok? Detalhe muito importante. Quando a gente fala que existe uma proporcionalidade entre temperatura e volume, nós estamos falando de uma temperatura absoluta. Temperatura absoluta é a temperatura medida em Kelvin, tá? Por quê? Para duas grandezas serem consideradas proporcionais, quando uma delas valer zero, a outra também tem que valer zero. Eles têm que dar origem aqui no mesmo ponto, né? No ponto zero. Acontece que quando a temperatura é zero, nós podemos considerar que o volume ocupado por uma partícula é zero também. Porque o volume de uma molécula, de um átomo, ele é desprezível. Ele só passa a ocupar volume quando ele começa a se movimentar. E aí o espaço que ele ocupa é devido à sua movimentação. Quando você pega uma temperatura em Celsius, a temperatura igual a zero, a partícula já tem movimentação, 0 Celsius. Então, a 0 Celsius, ela já ocupa um certo volume, ela não estaria parada ocupando apenas o volume de si própria, que seria desprezível, igual a zero. Então, nesse gráfico, nós percebemos que a temperatura em Celsius, ela não é diretamente proporcional ao volume. Se eu dobrar a temperatura em Celsius, isso não significa que o volume vai dobrar. Por exemplo, digamos que você tenha um gás a 30 graus Celsius e você dobre para 60 graus Celsius. O volume não vai ser diretamente proporcional à temperatura em Celsius, mas sim à temperatura em Kelvin. Se eu dobrar a temperatura em Kelvin, por exemplo, um gás está lá a 100 kelvins e você jogou para 200 kelvins. Aí sim o volume vai ter dobrado para manter ali a proporcionalidade entre os dois, para manter a pressão do sistema constante. Entenderam? É isso aí, galerinha. Por isso, toda vez que ele for jogar nessa equação aqui, ele tem que jogar a temperatura em Kelvin. Isso mesmo. A temperatura em Kelvin sempre vai ser absoluta e acho que o tio Soneca já explicou muito bem, não vou ficar falando mais coisa não. Beleza, ó. Lembre-se de transformar em Kelvin e que para transformar em Kelvin a gente soma 273 unidades no Celsius. Isso mesmo. É Deixa nóis. um hashtag aí, eu entendi, e é nóis. É nóis e até a próxima aula. Simbora.